Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede mais uma vez de abrirmos a sua palavra e Deus vai falar aos nossos corações de alguma forma. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos ler os versículos de 1 a 7. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra mais uma vez, que ela possa nos orientar, nos dar sabedoria, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, ó Deus, estarmos atentos para esses dias maus em que vivemos, para que não venhamos a nos desviar da sã doutrina, mas fazer as coisas para honrar e glorificar o Teu santo nome. Fala a cada coração, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Título da mensagem: Ame a Deus. Ame a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele usa a expressão amantes no versículo 1, ele diz: Sabe, porém, que nos últimos tempos haverá dias trabalhosos. Versículo 2 ele fala: porque haverá homens amantes de si mesmo. Então, quando ele fala a palavra amante, é um fato referente ao quadro que o pecado faz na vida da pessoa. Então, quando a pessoa é dominada pelo pecado, ela passa a amar a si mesmo. Desenvolve o pecado de uma forma na sua vida que as coisas que cercam a pessoa ficam no segundo plano. Então, quando a pessoa é depravada, ela é uma pessoa malvada, ela é uma pessoa que a sua mente está ocupada com as coisas que não agradam a Deus, a sua índole e a sua conduta são detestáveis. E nós notamos facilmente. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que está afastada de Deus, ela não tem Jesus Cristo como Salvador. E também há pessoas, irmãos, que são pessoas amáveis, pessoas honestas, que têm um bom testemunho e que também não têm a Cristo como Salvador. Não é muito diferente da pessoa malvada. Por quê? Porque ambos carecem de Deus. Nós temos um exemplo bíblico no capítulo 10 de Atos que fala sobre Cornélios. Ele é uma pessoa que era uma boa pessoa. Se nós lemos lá o versículo 1 de 2, que havia um homem varão com o nome de Cornélio, centurião da corte romana, italiana, né? Piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa, fazia esmolas ao povo de contínuo, até orava a Deus, mas ele estava tão longe de Deus quanto uma pessoa malvada. Por quê? Porque a pessoa que vive em pecado, ela não pode agradar a Deus com a sua vida, por mais obras boas que ela possa fazer. Então, no caso de Cornélio, ele teve uma visão de um anjo que mandou chamar a Pedro, e quando Pedro chegou, a pedido de Cornélio, porque Deus estava assim orientando, versículo 33 disse assim que fizeste bem logo que eu mandei chamar-te, agora pois estamos aqui todos reunidos, a família dele estava toda reunida para ouvir o que Deus tinha que falar. Então o homem, seja bom, seja malvado, ele precisa ouvir a voz de Deus na sua vida. Por quê? Porque a única forma de amar a Deus é através do que a palavra de Deus nos mostra. Então nós vemos na história de Cornélio que ele e sua família, depois de ouvir a palavra de Deus, se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo como Salvador, foram batizados e foram um testemunho para anunciar o Evangelho. Então, seja um homem bom, seja um homem malvado, ele carece da salvação em Cristo para poder amar a Deus. Não há como amar a Deus sem aceitar Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque Jesus Cristo mostra a forma como nós devemos viver para agradar a Deus. E aqui Paulo, no livro de 2 Timóteo, ele exorta ao pastor
Timóteo sobre tempos difíceis. E nós vemos que Timóteo ainda era jovem e ele dá orientações de como deve se proceder para que em tempos difíceis o trabalho fundamentado na palavra de Deus, por mais que ocorram oposições, ele deva se manter. As oposições, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus fundamentada naquilo que Deus quer, vai ter oposições. Então, quando ele fala em tempos difíceis, foram tempos difíceis naquela época e são tempos difíceis nas nossas épocas. Por quê? Porque todo o trabalho fundamentado na palavra de Deus vai ter oposição. E nós precisamos estar prontos a isso. E ele diz no versículo 1 que seriam dias difíceis, dias trabalhosos, dias com grande pressão. E isso, irmãos, há nos nossos dias. Por que o irmão ou a irmã imagina que há êxodo nas igrejas dos nossos tempos? Por quê? Porque o trabalho é fundamentado na palavra de Deus e as pessoas iniciam na comunhão conosco, elas ficam por um tempo, mas elas resistem à palavra de Deus. A genuína palavra de Deus, quando proclamada, as pessoas fogem. Por quê? Porque as pessoas chegam na igreja e querem ouvir coisas agradáveis aos seus olhos. Elas querem ouvir coisas que fazem bem à sua vida, mas elas não querem ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Por isso que há tempos difíceis, a oposição ao trabalho de Deus, porque as pessoas, elas querem ter o seu ego massageado ao invés de a palavra pregada, o seu coração transformado, abandonar o pecado. Então a igreja primitiva sofria esses problemas e nós também hoje sofremos esses problemas. Por quê? Porque os princípios divinos para a pregação da palavra de Deus são os mesmos lá da época da igreja primitiva como na igreja atual. Só que as pessoas, tanto daquela época como da nossa época, não querem ouvir. Elas não querem quando a palavra de Deus pregada confronta seus pecados. Por quê? Porque vai mostrar um mal da sua vida e elas vão ter que abandonar os seus pecados. E elas não querem isso. Então, apesar de tempos difíceis para a igreja se desenvolve. Por que muitas igrejas abriram e não se desenvolveram? Se afastaram da sã doutrina. Por quê? Porque permitiram que as práticas do mundo entrassem dentro da igreja. Ao invés de afastar o mundo da igreja, deixaram o mundo entrar na igreja. E as igrejas, muitas fecharam e muitas hoje andam por aí cambaleando com poucas pessoas. Por quê? Porque não conseguem se fundamentar na palavra de Deus. Versículo 8 diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, desde a época de Moisés, pessoas se infiltraram para atrapalhar o evangelho. Nós vamos ver mais adiante sobre esses dois personagens, Janes e Jambres. Nós vamos ver mais adiante. Eles tinham uma aparência de piedade, mas eram pessoas amantes de si mesmo, ou seja, porque não queriam fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. E Paulo aqui, nós vamos ver rapidamente, irmãos, do versículo 1 ao versículo 7, ele mostra qual é o comportamento desses amantes, desses que não reprovam o pecado, como eles se comportam. E nós vamos ver. Amantes, primeiro, de si mesmo, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo. Qual a atitude de um homem que é amante de si mesmo? Ele é contrário à verdade da palavra de Deus. Ele não se aproxima de Deus em razão do seu egoísmo e da sua vaidade. As pessoas que amam seus estilos de vidas pecaminosos, quando ouvem a verdade, eles preferem ficar com seu estilo de vida, ao invés de aceitar a verdade. Veneram a si mesmos, em vez de adorar com humildade o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra, o Deus Todo-Poderoso. Uma ilustração muito simples sobre a pessoa que é amante de si mesmo. Hoje, se nós abrirmos rede social, Facebook, Instagram, nós vamos observar pessoas que são amantes de si mesmo. Claramente nós observamos isso. Como? Mulheres, por exemplo, elas se preparam em frente do espelho para ficar mais atraente,
usam roupas minúsculas e postam nas redes sociais vídeos, fotos para promoverem a sua imagem diante da sociedade. E os homens não ficam longe disso, irmãos. Não ficam longe, não. Homens que malham, que exibem seus músculos, seu porte físico, visando o mesmo objetivo das mulheres, promover a sua beleza física. Por quê? Porque são amantes de si mesmos. Muitos fazem cirurgias corretivas, estéticas, visam o rejuvenescimento, o embelezamento para a autopromoção pessoal. Amantes de si mesmo. Não tem nenhum interesse com as coisas de Deus. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado com a aparência do nosso corpo, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e o templo do Espírito Santo de Deus deve ser preservado, mas ele não deve ser adorado como essas pessoas fazem como seu Deus. Devemos cuidá-lo, mas não deve se tornar uma obsessão na minha vida, na sua vida, para explorar e obter vantagens, como muitas pessoas fazem. Então, amante de si mesmo é esse estilo de vida que Paulo está falando. Paulo fala para nós termos cuidado. E aí ele fala para Timóteo, sendo um jovem, para ter mais cuidado ainda. Então os nossos jovens em nossas igrejas hoje não podem ser levados pelos costumes do mundo, porque o fulano, ciclano postou um vídeo fazendo biquinho, fazendo isso, fazendo aquilo, eu tenho como crente fazer da mesma forma. Não, não podemos nos conformar, porque nós não somos amantes de nós mesmos. Eles são amantes de si mesmos, se promovem. Nós não podemos entrar nesse jogo, nessa corrente, porque essas pessoas se preocupam com o seu ego. Essas pessoas são egocêntricas, procuram edificar um altar ao seu próprio ego. Amor ao ego é chamado de narcisismo. O que é o narcisismo? É em razão de Narciso, um belo jovem grego romano mitológico que se enamorou pela sua própria imagem e morreu de amor não correspondido, transformando-se na flor de Narciso. Então a pessoa que muito cultua o seu eu, a sua imagem, ela vai se decepcionar. Por quê? Porque a nossa imagem, irmãos, de nada vale diante de Deus. A pessoa vai se decepcionar e ela está buscando em coisas que não podem completar o espaço reservado na sua vida que só o Espírito Santo de Deus pode fazer e através da salvação em Cristo Jesus. Por isso que as pessoas se decepcionam, elas cultuam e esse corpo um dia ele vai envelhecer, ele vai falhar e a pessoa vai se decepcionar por mais que ela deseje cultuar o seu corpo, amante de si mesmo. Lembra lá quando Deus rejeitou a Saul como rei sobre Israel? Aliás, Deus nunca escolheu a Saul para ser rei. O povo pediu e Deus permitiu, na sua vontade de permissão, que o Saul fosse colocado como rei sobre Israel. Mas quando Deus rejeitou a Saul, o que aconteceu? Samuel foi à casa de Jessé, belemita, né? Porque Deus havia mandado para ungir dentre os filhos de Jessé um deles como rei. Jessé tinha 8 filhos. Quando chegou lá, Samuel, versículo 6, 7 do capítulo 16 de Samuel, e sucedeu que entrando Samuel lá, né, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes à sua aparência, nem para a sua altura e estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé tinha 8 filhos. Deus tinha dito para Samuel, vai lá e tu vai ungir um deles como rei sobre Israel. Quando chegou lá, Samuel viu a beleza física atraente do filho mais velho de Jessé e disse, esse é o servo de Deus ungido. E Deus disse para Samuel, não é esse. Dos 8 filhos que estavam sob o cuidado de Jessé, somente um não estava na casa, que era Davi. Deus rejeitou aqueles 7 e aí diz, Deus diz a Jessé, a Samuel diz a Jessé, perdão, não tem mais filhos porque Deus rejeitou esses 8. E aí diz Jessé, não, existe um que está lá no campo cuidando das ovelhas.
E aí Samuel diz, manda chamá-lo. Quando chegou, aquele menino não era tão atraente, não era tão belo como os demais, mas era aquele que Deus escolheu. Por quê? Porque Deus olha para o coração. Deus não olha para a aparência do homem, a aparência física. O último dos filhos foi o escolhido, não tendo aparência tão bela, mas foi o escolhido, porque tinha um coração que agradava a Deus. Então, irmão, não era amante de si mesmo. Nós devemos ter esse cuidado, principalmente como crentes. Não podemos muitas vezes exigir do incrédulo, porque o incrédulo tem esse comportamento, nós devemos alertá-lo a ele para o seu pecado, para o seu erro. Mas nós como crentes temos que ter o alerta de amar ao nosso Deus em primeiro lugar, colocá-lo no centro da nossa vida como fez Davi. E Davi foi escolhido como rei, e foi o rei que foi para a glória de Deus, porque ele não amava as coisas para si, amava as coisas para Deus. Então, amante de si mesmo, tome cuidado. Segundo, versículo 2, fala ali, avarentos, amantes do dinheiro. E aqui, irmãos, não está sendo dito que nós não podemos ter dinheiro. Não está se referindo ao fato de nós termos o suficiente ou até mais para vivermos, mas está se referindo ao fato do dinheiro dominar a vida e as atitudes da pessoa. Filipenses 2:21 diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Aquele que ama o dinheiro, aquele que procura se acumular de coisas materiais, não tem lugar para Cristo na sua vida. Então esse é o alerta que Paulo está dando a Timóteo. Toma conta desse cuidado na tua vida. Não coloca o dinheiro como prioridade, porque tu vai amar de uma forma que vai deixar Deus de lado. Ame a Deus. Mateus 6:21 e 24, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar ao outro. Se dedicar a um ou se desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é igual a dinheiro nessa passagem que Jesus Cristo está se referindo. Refere-se às riquezas materiais, aquelas coisas que nós muitas vezes cobiçamos para ter mais do que precisamos, e elas tomam lugar do nosso Deus. O amor a essas coisas toma o lugar do amor a Deus. Ame a Deus, não ame essas coisas. Deus vai suprir toda e qualquer necessidade que tenhamos. Passa a ser um servo fiel e Deus vai suprir as tuas necessidades. Não deixe Deus ser trocado por essas coisas, porque elas se tornarão o teu ídolo. Passará a ser Deus da tua vida, da minha vida, se a gente não tiver esse cuidado. Mateus 16:19, lá quando narra sobre o jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta: que farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo responde: guarda os mandamentos. E o jovem responde a Cristo: ó Senhor, da minha meninice eu tenho guardado esses mandamentos. E aí Jesus Cristo, conhecendo o coração daquele jovem, diz: para seres perfeito, falta uma coisa para ti. Vai lá, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o versículo 22 diz que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muita propriedade. E ele teria que, para seguir Jesus Cristo, abandonar essas riquezas. Então, quão difícil é uma pessoa que ama o dinheiro aceitar, se humilhar diante de Deus e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque o dinheiro é o Deus dele, não é o Deus verdadeiro, mas é o que domina a sua vida. Terá que inverter a pessoa que ama o dinheiro, as prioridades na sua vida, terá que inverter os valores para reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Por isso que Paulo está alertando a Timóteo para ter cuidado com o amor ao dinheiro. Primeiro Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então está falando para crentes. Crente, tenha cuidado. Aqui Paulo está em 1 Coríntios 6,10 dizendo: crente, não coloca, mesmo tendo a salvação em Cristo, não coloca a tua esperança nas coisas passageiras. Amantes ao dinheiro, fruto de egoísmo que afasta de Deus. O dinheiro em si, irmãos, não é mal,
mas o amor, a confiança no dinheiro, quando passa a controlar a vida, seja do incrédulo ou do crente, vai afastar de Deus. Vai afastar o incrédulo por uma eternidade longe de Deus, e o crente vai afastar da comunhão, do privilégio de ser o testemunho nesse mundo para glorificar a Deus. Não ame ao dinheiro, não deixe que ele domine e seja um tremendo mal na tua vida e na minha vida. Hoje, quantas igrejas, chamadas igrejas, pregam a prosperidade em razão de falsos obreiros, em razão de pessoas que fazem a obra de Deus esperando o retorno material e pregam mensagem para as pessoas, como eu falei lá no início, que querem ouvir, não o que a palavra de Deus quer dizer, mas querem ouvir aquilo que lhe agrada. E as pessoas vêm a essas igrejas também para buscar prosperidade material, ao invés da palavra de Deus. Então essas igrejas falsas, o evangelho verdadeiro passa longe do púlpito deles. A mensagem da salvação em Cristo, a mensagem do inferno, do céu, de que o homem precisa se arrepender, passa longe, porque são obreiros fraudulentos, porque amam as coisas materiais ao invés de amar a salvação das almas. Então há necessidade de ter cuidado para que as pessoas possam ouvir verdadeiramente o Evangelho. Então por isso que muitas igrejas se esvaziam, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, eles não desejam ouvir, porque não agrada a eles, eles querem ser enganados. Então esses pecados fluem de corações corrompidos, que amam ao ego, que amam a si mesmo, mais do que a Deus. Amantes de si mesmo e amantes do dinheiro. Tenhamos cuidado com esse aspecto, é o que Paulo está alertando a Timóteo. Outro aspecto, amantes do mal. Amantes do mal. Versículo 3 diz: sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons, ou seja, amam o mal. Aquele que não tem amor na sua vida faz o mal. Desafeiçoado do amor faz o mal. Incapaz de perdoar faz o mal. Por quê? Porque não tem um amor. E somente o verdadeiro amor em Cristo vai nos dar a condição de perdoar, condição de nos relacionar com as pessoas, entendendo as suas limitações e necessidades para que nós possamos mostrar o caminho certo. Então o mal, ele está entranhado na vida das pessoas de uma forma que elas rejeitam a graça de Deus, a pregação do Evangelho. Não entendem que o perdão de Deus não se baseia nas coisas passageiras desse mundo e nas obras que as pessoas possam ter ou nas suas atitudes, porque o mal toma conta da vida das pessoas. O perdão e a salvação são fundamentados completamente na palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar o amor em Cristo para a redenção das pessoas em Cristo Jesus. Então só quando o homem entende e aceita esse sacrifício de Cristo é que o coração mau é transformado num coração que agrada a Deus. Então a falta de perdão, ela é tão grande que torna a pessoa a viver numa vida de amargura e leva o homem a praticar cada dia mais mal, mais mal, mais mal, porque passa a ser uma rotina na vida da pessoa. Então o apóstolo Paulo alerta a esses amantes do mal. Eles precisam ouvir a mensagem, precisam ser transformados. Amantes da criatura, versículo 4 nos diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Amam a si mesmo, como nós já referimos lá no versículo 2. Sem amor a Deus, são inimigos de Deus. Aquele que não ama a Deus é inimigo de Deus. Não respeitam e não reconhecem a Deus em razão das suas atitudes. Vivem cada dia mais distante de Deus porque amam mais a criatura do que a Deus. Versículo 4 ainda fala, amantes, finalzinho ali, dos deleites. Amantes dos deleites buscam prazeres na carne, naquelas coisas que afastam o homem de Deus. Buscam prazer nas comemorações do mundo, naquilo que o mundo oferece. Versículo 8, referimos lá no início, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Esses James e Jabres
eram magos de Faraó. Lembra lá quando Deus mandou Moisés operar os milagres no Egito, lá no capítulo 7, versículo 11, e Faraó também chamou os sábios encantadores e os magos do Egito, e eles fizeram também os mesmos encantamentos, com os seus encantamentos, o mesmo que Moisés havia feito. Esses aqui são Janes e Jambres, pessoas que fizeram com encantamento aqueles milagres que Deus havia feito através de Moisés. Versículo 7 do capítulo 8. Então os magos fizeram o mesmo com os encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Eles eram sacerdotes, homens de vasta influência e capacidade, que por meio de truques realizavam milagres. Aquilo que Deus fazia pelo seu poder, eles por truques faziam milagres, com o poder não de Deus, de Satanás. Afastaram-se de Deus, não de uma vez só, mas foi aos poucos se afastando, ao ponto de que o egoísmo levou eles terem atitudes próprias para a sua glória, ao invés de glorificar a Deus. Conheciam a Deus e tinham atitudes que traziam glória não a Deus, mas a eles. Conhece pessoas que passaram pela nossa igreja que têm essas mesmas atitudes, se afastaram de nós, porque eram mais amantes dos deleites do mundo, das coisas da carne, do que procuraram com sua vida glorificar a Deus. Instrumentos do poder de Satanás, afastaram-se de Deus em razão do egoísmo, da avareza e muitas vezes até de não obter vantagens dentro da nossa igreja, e aí foram por outros caminhos. Opositores esses, assim como eram opositores aqueles de Moisés, esses são opositores do Evangelho. Quando Moisés lançava a praga no Egito, eles também lançavam a praga. Tentavam repeti-la para não reconhecerem que era Deus que tinha o poder que estava sendo demonstrado lá no Egito. Se lermos lá até o capítulo 10 de Êxodo, nós vamos ver que na segunda e na terceira praga eles conseguiram, mas depois a quarta, quinta e sexta praga eles não conseguiram replicar, porque os seus truques não tinham o poder que Deus tem. Foram desmascarados. E assim é, irmãos, com aqueles que procuram viver amando seus deleites. Em algum momento de sua vida serão desmascarados. Versículos 6 e 7, porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, induzem, aprendem e fazem com que outras pessoas saiam da verdade. As pessoas que estão no nosso relacionamento, dentro da nossa igreja, irmãos, nós precisamos ter atenção se realmente tem a fé verdadeira, para que não sejam pessoas infiltradas por Satanás. É o que está alertando aqui Paulo a Timóteo, para que o trabalho fundamentalista não seja prejudicado. Não querem aplicar na sua vida as verdades da Bíblia, da Palavra de Deus, e não querem que aqueles que querem ser fiéis apliquem. Por quê? Porque são instrumentos de Satanás. Inutilizam o poder de Deus. Irreverentes, sem temor, pervertem aqueles que querem aproximar-se de Deus. Tenha cuidado, Timóteo. Tenha cuidado nós também hoje, nos nossos dias. Mas o Espírito de Deus nos dá o discernimento necessário para que nós possamos entender quem é o joio e quem é o trigo no nosso relacionamento. Não podemos, irmãos, permitir que essas pessoas atrapalhem aqueles que querem servir fielmente. Então, esse é o alerta de Paulo a Timóteo, e é o alerta para a igreja dos nossos dias. Condições espirituais nós temos para discernir aqueles que são fracos e precisam do nosso apoio, e aqueles que são influenciados por Satanás para influenciar de forma negativa o trabalho fundamentado na palavra de Deus. O conselho de Paulo, versículo 5, diz: destes afasta-te, afasta-te. Versículo 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então aquele que aprende a palavra de Deus verdadeiramente, ele vai estar sempre atento, sempre alerta a esses males que podem, de alguma forma,
querer influenciar a igreja que está fundamentada na palavra de Deus. Ame a Deus, não ame o mundo, não ame os seus prazeres, não ame o dinheiro, não ame seus deleites, não ame a criatura, não ame o mal. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deus tem o poder de suprir toda e qualquer necessidade que possamos ter, mas Ele vai ver a fidelidade do nosso coração. Então, o desafio ao salvo em Cristo Jesus, que nós possamos observar atentamente essa lista que Paulo colocou aqui a Timóteo, para que nós possamos ter dentro da igreja local um relacionamento fundamentado na palavra de Deus e não permitir que nada se infiltre em nossas vidas ou na vida da igreja local para que tire o foco de nós fazermos aquilo que agrada a Deus, porque nós amamos a Deus em razão da salvação que temos em Cristo, em razão de tudo aquilo que Ele tem feito para com a nossa vida. Então essas características, ao invés de aproximar de Deus, elas vão nos afastar. Então que sirva de alerta para nós crentes. Mantenha-se fundamentado na palavra de Deus, amando Deus sobre todas as coisas e rejeitando toda e qualquer aparência do mal, para que nós não sejamos um tropeço. E aquele que nos ouve, que nos assiste, que não conhece a Cristo como Salvador, o meu apelo é que possa abandonar todo e qualquer pecado que te separa de Deus. Esses pecados que foram listados aqui, que lhe impedem de reconhecer a Deus como o único Deus, que impedem de amar a Deus de toda a tua força. Por quê? Porque tu ainda não reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Então meu apelo é para que tu possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Ame o sacrifício de Cristo na cruz pelos teus pecados. Tenha a sua vida transformada para que tu possa se despir de tudo isso, de toda essa aparência do mal que desagrada a Deus e ter a vida eterna em Cristo. Então ame a Deus e o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas que tu precisares para viver nesse mundo de forma a agradar a Deus, Deus vai te acrescentar. Não perca de vista que a tua vida é passageira nesse mundo. Põe a tua confiança em Cristo para ter vida eterna, para que o dia que partir desse mundo tu possa estar na presença de Deus, não pelas tuas boas obras, pelos teus méritos, mas pelo sacrifício remidor de Cristo que foi feito na cruz pelos teus pecados. Te convido a nos procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo telefone, e nós, na Palavra de Deus, te mostraremos como hoje tu pode reconhecer Jesus Cristo como Salvador e ser livre de todo esse mal e amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus possa ser glorificado com a sua palavra e que nós possamos continuar servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o retorno de nosso Senhor, que pode ser hoje, a qualquer momento.